Olá, essa gravação que você vai assistir agora é do encontro que aconteceu no dia 7 de setembro de 2022. Nós escolhemos o tema liberdade e discorremos longamente sobre isso, profundamente sobre isso. Se este encontro, se essa gravação for útil para você, por favor, ajude a gente a divulgar essa ideia, dando um like, fazendo um comentário, se inscrevendo aqui no canal. Nós agradecemos muito. Boa noite todo mundo. Super obrigada por vocês estarem aqui. Hoje é um feriado, né? A gente vai conversar, mas tem um monte de gente viajando que nem daria mesmo para estar aqui. Então, super obrigada, tá? Vamos falar juntos sobre esse assunto, né? Que já que hoje é 7 de setembro, né? Então vamos. Eu pensei que a gente podia falar assim, sabe? Ou alguma vez que a gente se sentiu livre, ou né, um conceito qualquer de liberdade, o que que vocês acham? E a gente começa a falar, né? E vocês começam a falar também, porque daí a gente vai para aqueles parágrafos lá e nós vamos dar como o curso fala sobre isso. Alguém pode falar? Alguma vez que se sentiu muito livre, ou algum conceito sobre liberdade ou sobre estar livre? Someone? Não? Eu acredito que o momento que eu mais me senti livre foi quando eu conheci o termo sobre inculpabilidade, né? Eu fui criada numa família com muitos conceitos católicos, né? E sobre pecado e tudo. E quando eu tive o entendimento sobre esse conceito, foi o momento que eu mais me senti livre, assim. É uma delícia, né, Laura? Obrigada, viu? Assim, Então, esse é o nosso caminho, né? Esse é o nosso caminho. Mas, assim, eu tô falando para a gente falar dessa forma mesmo, sabe? Quando é que uma hora que a gente se sentiu muito livre, né? É, alguém mais quer falar alguma coisa ou quer pensar no conceito? Porque senão a gente pode começar de trás para frente. Eu gosto muito disso, né? Assim, da gente começar de trás para frente, porque esse curso faz a gente olhar para essas coisas, né, de forma bem diferente. Maria Então, Amélia, oi, eu posso por favor, Si. ler? Quando eu descobri que eu posso escolher novamente, Hum, quando eu descobri que eu poderia escolher, mesmo quando eu escolho, sei lá, de forma equivocada, falando português correto, escolho isso, errado mesmo, isso mesmo. Isso. quando porque não adianta eu falar o termo, é verdade, quando eu escolho, então assim, quando eu sei que eu fiz uma escolha errada, eu posso escolher de novo. Então, eu me conectar, pedir para o Espírito Santo, tá, vem aqui e vai na minha frente e decide. Porque Tá cortando. eu estou tão habituada a isso na vida, que aí eu falo, não, peraí, tá, vou escolher de novo. Então, quando essa palavra ela é muito forte dentro do meu curso aqui, escolher novamente sempre. Uhum. Não, muito bom, muito legal. Não, e são assim, são várias formas de a gente falar a mesma coisa, né? É muito legal. Eu queria que a gente pensasse assim, alguma, não sei também se isso se bate, né, para vocês da mesma forma que para mim. Mas assim, eu acho que a gente se sente muito livre quando a gente se sente igual, não é? Então, assim, por exemplo, a gente vai numa festa que não conhece ninguém, não é? E aí a gente se sente deslocada nesse lugar, porque as outras pessoas são diferentes, não é? A gente está acostumada com uma turma e daí, de repente, a gente vai para um lugar e aí a gente não conhece e a gente não sabe como as pessoas podem olhar para a gente ou o que elas podem fazer. Então, se cada um de nós, né, eu estou falando de uma situação hipotética, tá bom? A gente não consegue fazer isso ainda, tá? Não ainda, ok?
mas de repente a gente vai em qualquer lugar, qualquer tipo de festa, qualquer tipo de reunião, qualquer tipo de tribo, né? Pessoas e tal, diferentes e tudo, mas a gente não vê diferença. Então a gente veria, assim, a gente sentiria uma intimidade, certo? A gente não teria nenhum pensamento de ataque ou de defesa, né? Que dá na mesma. Eu não sei se isso soa coerente para vocês, não é? Então, dentro de um ambiente em que eu me sinto muito à vontade, eu sou super livre, não é? Oi? Oi. Oi, Não... Oi, Maria Amélia. Oi, bem. Oi, Edna, fala. Então, você sabe que eu estou te ouvindo e eu estou achando assim, é a minha maior dificuldade, é essa, de me achar igual a todo mundo. Eu me acho tão diferente de todo mundo, com 15 anos de curso, mas eu me acho tão diferente, Maria Amélia, eu não consigo me ver igual, né? E a minha Uhum. maior dificuldade é essa aí, viu? Estou na batalha, mas estou muito longe. Então, eu te agradeço imensamente você falar isso, Edna, porque na verdade todos nós nos sentimos assim, tá bom? Isso é preciso ficar claro para nós. Nós não nos sentimos iguais. Por quê? Porque constantemente nós estamos fazendo essa mistura de níveis, essa confusão de níveis. Nós não podemos ser iguais nunca na forma, não dá para ser na forma. Nós temos, os corpos são diferentes, as personalidades são diferentes, mas aí, veja, como que a gente vai olhando para isso, é, assim, nesse sentido que a gente quer alcançar, não é? Nesse sentido que o Jesus fala ali. A gente vai olhando além da forma. E uma das maneiras da gente pensar nisso, porque existem algumas formas, e o Jesus é muito radical nesse sentido, quando ele fala, né, sobre isso. Mas uma das formas da gente pensar que a gente pode ser igual a todo mundo é lembrar que está todo mundo no mesmo barco, sabe? A matéria-prima desse mundo, que é medo, ela é a matéria-prima de todos nós, não é? Todos nós. Então, algumas pessoas parecem estar mais afastadas dessa ideia do que a gente. Algumas parecem estar mais próximas, não é? Dessa ideia de que a matéria-prima é medo, mas essa matéria-prima é só uma projeção, ela não é real. Então, assim, algumas pessoas que precisam, que se mantêm constantemente, né, numa posição de defesa ou de ataque, então elas realmente parecem estar mais distantes do que a gente. E por que que eu falo parece? Porque a gente precisa lembrar disso, moçada, enquanto a gente enxerga alguém mais com mais medo do que a gente, não vamos lembrar que isso é uma coisa aparente e momentânea, né? Porque o medo dela é o meu, tá? A sabedoria dela é a minha. A alegria dela é a minha, a tristeza dela é a minha, porque nós somos um em mente. E ali, aqui no curso, não adianta vocês falarem porque eu não vou lembrar onde, tá? Mas tem uma parte que o Jesus fala assim, não dá para você ver o seu irmão sem corpo. E não é isso que eu estou falando com você. Ele fala, mas eu quero que você responda para você mesmo. Você está disposto, né, ou disposta a ver o seu irmão sem pecado? Então, essa seria uma igualdade, essa seria um passo para a nossa igualdade. Agora, veja, nós estamos falando sobre liberdade. Então, assim, se é coerente para vocês que num ambiente onde a gente se sente igual a todo mundo, a gente se sente livre, então essa é a motivação para a gente fazer, sabe? Né? Para a gente começar a ver isso, ok? E não tem outra forma, não tem outra forma de eu olhar o meu irmão, assim, de eu ter
Fala, esse impulso ou essa direção que o Jesus está falando, né? Assim, você quer ver mesmo o seu irmão sem pecado? Ele não está falando assim, olha, veja o seu irmão sem pecado. Ele está dizendo, você quer, entende? Se você quer, esse é o nosso caminho, tá? Tudo bem, Edna? Maria Amélia, Fala, Maria Amélia. fala, meu bem. O meu problema é esse, eu me sinto especial. Sim, sabe? mas todos nós também. Todos nós. Uhum. Então, menina, mas eu me preocupo assim, né? A hora que eu tô te ouvindo aqui agora, porque a hora que eu desligo aqui, eu volto com a minha vidinha. Mas é complicado isso, né? De achar que eu sou diferente de todo mundo, né? Não é. É exatamente o contrário o negócio do curso, né? Mas Então, é complicado, viu, Maria Amélia, para uma pessoa mas egoísta. mas Eu então, sou ó, muito você egoísta. não é igual a todo mundo e realmente é especial dentro da sua função aqui, tá bom? Então você é muito especial como cada um de nós dentro da nossa função aqui. A nossa função é aceitar a expiação para nós mesmos, que não é nos ver como ver a nós mesmos como inocentes, né? Que foi isso que a Laura começou a falar, ver a gente como inocente. Agora, como a gente está vendo, existe uma Maria Amélia e existe uma Edna, para eu saber, para eu entender ou aceitar, né? Não entender, mas para eu aceitar a minha inocência, eu necessariamente tenho que passar por ver a inocência da Edna. Sim. Entende? É verdade. Então, aí, veja, a gente vai olhando para as coisas e vai aceitando a interpretação do Espírito Santo para isso, não é? O que não é amor é medo, entende? Sim. E essa sensação de especialismo, essa sensação de sermos especiais que todos nós temos, esta sensação também é uma forma de medo. Vocês concordam? Tá? Então, é uma forma de... Eu quero ainda me manter, sabe, com um pouquinho de... como fala? Com uma brechinha, que foi o que a Sônia separou para a gente no último encontro que a gente teve, né? Então, eu preciso de um espacinho entre mim e os meus irmãos, porque eu não posso confiar neles, entende? Eu não posso, porque é assim, o acordo que nós fizemos inconscientemente. Eu estou falando de forma meio profunda, gente. Se vocês me interrompam, tá? Porque essa é uma das bases metafísicas do curso, e isso talvez complique na cabecinha de alguém que talvez seja mais novo, tal. Mas veja, se a base deste mundo é o medo, e para a gente se manter super especial aqui, a gente tem que manter o medo, então eu preciso dessa distância entre os meus irmãos. O que o curso vai fazendo com a gente? Ele vai trazendo para a gente a compreensão, a aceitação de que ver diferenças, tá bom, mantém assim, né, eu super especial, super legal, mas me mantém no medo. Eu mantenho esse mundo andando, mas eu mantenho o medo na minha mente. E assim, não tem jeito, não é? Não tem jeito. Então, esses 3 parágrafos, que na verdade eu não sei se alguém conseguiu ler, né? Feriado, né, e tal, mas esses 3 parágrafos, eles falam não exatamente a mesma coisa, mas eles se complementam, né? Assim, falando exatamente sobre isso. Quando eu super especial, né? E entre mim e a Edna, claro que eu sou mais legal, entendeu? Então, assim, né, entre nós e qualquer um, a gente vai achar um jeito de ser mais legal, tá bom? Porque é aquilo lá, né? Eu quero ficar bem na fita com Deus, tudo aquilo, aquela história outra vez. Então, entre nós duas, né? Eu vejo isso. E aí eu paro um pouquinho, olho um pouquinho e penso, tá. Mas enquanto eu tiver nesse nível de comparação, não é, entre mim e Edna, ok? Eu vou estar dando sempre de mãos dadas com, né, bem agarradinha com o ego, tá? Portanto, eu estou decidindo manter o medo na minha mente.
ok? Então, é isso Ok. que o curso vai trazendo para a gente. E assim, e aos poucos que a gente vai deixando esse mesmo raciocínio, sabe? Esse mesmo raciocínio de desigualdade, não é? De correr atrás, de ser muito mais legal, de ser muito mais ser especial em relação a alguém, mas é aos poucos, tá bom? É bem aos poucos. E assim, e é isso mesmo que o Jesus pede para a gente, vai aos poucos, porque olhar para a culpa inconsciente de uma vez é praticamente impossível. A gente sucumbiria na culpa mesmo, no medo mesmo, ok? Maria Amélia, Oi, Sônia. então, uma coisa que eu penso que nos tira muito a liberdade é o julgamento. Sim, Se nós não julgássemos, se nós não fizéssemos nenhum tipo de julgamento, nós não veríamos essa diferença, sim. né? Então, aí é o que ele fala aqui no capítulo 3, no parágrafo 11, na linha 4. O Aham, julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. sim, sim. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. É isso. Então, acho que aí está Uhum. a grande perda da liberdade, né? A gente começa a julgar e a gente se acha diferente. Sim, mas veja, Sônia, é impossível não julgar neste mundo. Não é? A gente já viu isso, é impossível. Então, o que que vai acontecendo? A gente vai se convencendo de que os nossos, sobre os nossos julgamentos serem insanos, né? Porque o que que ele está falando aí Ilusões, né? sobre isso? Ilusões. São ilusões. E o que que ele está falando sobre isso? O julgamento é justamente uma comparação, não é? Então, eu estou aqui, né? E estava falando da Edna, agora eu falo de você. Então, assim, como que funciona a mente, e é isso que um curso em milagres está explicando para nós. Como funciona? Tem dois? Tem dois. Um é melhor do que o outro, ou pelo menos um pouquinho melhor do que o outro. Ou um é bom, o outro é ruim, tá? Em algumas situações um é bom, em outras situações ele é ruim, mas nunca iguais, tá? Então, esse é o julgamento. Agora, veja bem, é impossível não julgar aqui. Se eu tô vendo a Sônia, se a Sônia tá vendo a mim, tá? Então, é impossível. A gente vai ter uma opinião, a gente vai ter qualquer tipo de julgamento, certo? Mas aí, por exemplo, quando eu penso que a Sônia me agrediu de alguma maneira, né? Quando eu penso que eu fui agredida de alguma forma, e aí, então, é claro que eu vou entrar na defesa, né? Então, mesmo que seja só nos pensamentos, eu posso parar. A gente precisa de treino para fazer isso, assim, mais rapidamente. Tá certo, meninos? Tá? A gente precisa fazer, a gente assim, vai fazendo isso mais rapidamente, conforme a nossa mente vai sendo treinada, né? E aí, se a mente treinada, ela pensa rapidinho, ó, é, esse esse julgamento que eu fiz a respeito da Sônia, a respeito da atitude dela e a respeito de me sentir agredida, da onde vem? Não é? E da gente vê, peraí, da onde vem? Se eu, o tomador de decisões, não penso nada sozinho, eu estou com o ego, eu estou com o Espírito Santo, junto do Espírito Santo não foi, né? O Espírito Santo não ia ficar falando. Não, olha lá, olha a Sônia, olha o que ela fez, olha só. Ah, não, veja bem, olha isso, olha aquilo, blá, blá, blá. Sabe? Ele não ia falar isso. Então vem da onde? Aí a gente começa a ficar mais alerta, né? Subir um pouquinho acima do campo de batalha, olha mais lá, vê como que eu estou reagindo, começo a desconfiar do meu próprio julgamento, certo? E é assim que a gente vai desfazendo. Diga, Rita. O julgamento, eu assim, senti uma grande liberdade quando eu li
comecei a acreditar que Deus não julga. Deus não julga, a liberdade é muito grande, né? Fora o julgamento individual entre pessoas é outro caso, mas saber que Deus não julga é uma liberdade total, quer dizer, tipo, né, criança, você pode errar, não tem importância, né? Não precisa se punir por isso. Uhum. Você está tendo a segunda chance, eu não estou te julgando, calma, vai devagar, né? Isso é liberdade, é uma liberdade que a gente cria asinha e dá uma voadinha, sai do chão um pouco, é gostoso. Isso é muito bom, isso é muito bom, né? É muito gostoso. Ter essas lembranças, que são lembranças da teoria que o curso traz, é muito importante para a gente. E muitas vezes a gente não tem isso de forma automática e tal. Por isso que a gente se reúne para lembrar um ao outro, tá? É por isso que a gente vai lembrando mesmo. Agora, cada vez que a gente para, né, para pensar, não sei que foi esses dias, eu estava falando, né, que agora não me lembro mais qual que foi a pessoa que me falou, né, que estava assim super para baixo porque tinha se tocado, né, numa coisa que fez completamente errada, sabe, que foi muito tempo que ficou com aquela situação e assim firme com o pé dentro, sabe, deu a mão para o ego, firme com o pé naquilo lá e tal, não sei o quê. Aí, né, foi exatamente uma lembrança como essa, né, que a Rita falou agora, que eu falei para ela, falei, mas espera um pouco, peraí. Se não pode ser o Deus que te condena, quem tá te... Eu lembrei quem foi, né? Quem tá te condenando, tá? Peraí. Então, e por causa disso, né, por causa desse nível de culpa que essa pessoa tinha, o que que ela fez? Que é outra frasezinha, é outra partezinha de um parágrafo desses que eu queria chamar a atenção para vocês. A culpa inconsciente, que não pode vir de Deus, que é só essa loucura, essa ilusão, né, que a gente tem, faz com que a gente escolha o sacrifício. Né? Então, e escolha cada vez mais, sabe, fazer, às vezes, e essa pessoa que estava falando comigo, ela não é aluna, não é nem estudante de um curso em milagres, tá bom? Então, ela estava dizendo que aí ela se sente melhor, né, se ela for lá e tentar sanar de alguma maneira todo o erro que ela cometeu com aquelas pessoas e com outras pessoas. Então, assim, num nível de sacrifício, sabe? Como se ela tivesse que abrir mão das coisas que ela gosta, que lhe dão prazer. Daí eu parei e falei para ela, deixa eu te perguntar uma coisa, não sei como que é o Deus, porque é uma pessoa religiosa, né? Eu não sei como que é o Deus que fala com você, aliás, que você reza, mas ele falaria assim para você? Olha, você é horrível, você fez tudo errado. Eu não quero nem saber se você não sabia fazer de outra forma, né, quando você fez tudo errado lá. Então, agora você vai pagar para o resto da sua existência. Você acha que isso é possível? E aí ela parou e falou, não, acho que não. Tá, então se não vem de Deus, vem onde esse desejo de autopunição? Esse desejo, sabe, esse desejo de sacrifício, de fazer as coisas muito difíceis, né? Então, e isso mesmo, não sendo estudante de um curso em milagres, ela aceitou, sabe? Ela aceitou, foi muito legal. Então, ela começou a pensar, a parar, né? E ao invés de ir lá cuidar de uma pessoa idosa que não tem nada a ver com ela, né, e tudo mais, e assim, depois de trabalhar o dia inteiro, sabe, tudo mais, ia lá, e essa pessoa idosa de quem ela cuida ainda reclama, não sei o quê, aí ela parou e ela falou, olha, eu não venho mais à noite eu estou muito cansada, eu venho aqui na hora do almoço. Quer dizer, é um passo para sair do sacrifício. Eu não sei se vocês já passaram por situações assim, não é? Mas isso também é uma liberdade, e grande, quando eu consigo mudar alguma coisa, sabe, que eu achava que eu tinha que fazer, e não localizava onde estava isso na minha mente, né? Eu não localizava. Quando você para e pensa, não pode ser de Deus, entende?
Aí a gente para e pensa, então tá, peraí, então isso aqui sou eu que estou vendo dessa forma, não é? Sou eu que estou vendo. Então, a ideia de sacrifício, a ideia da gente, sabe, ter umas dificuldades e sofrer com elas por aqui, essa ideia não pode ser de Deus. Eu não sei se isso não, palpável para nós, talvez não seja, só precisa ser coerente, gente. Sabe? Só, as ideias do curso só precisam ser coerentes, né? Maria Amélia. Oi, Sônia, diz, amor. Na verdade, né, isso que a gente estava falando de Deus não julga, isso é libertador. A raiz de tudo está no nosso medo de Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí a gente fica lembrando que a gente é como ele fez, como ele criou, que ele não nos julga, mas é como você diz, a gente não acredita piamente nisso. Não. A gente acredita que ele vai se vingar a qualquer momento. Então, isso. É esse medo que nos aprisiona, né? E aí a gente começa a confundir os níveis, que é outra coisa que enlouquece todo mundo. Sim. Aí eu quero mudar as coisas aqui na forma, mas não é na forma que ele fala, é na mente. Então é na mente. E aí tem uma hora que você pensa, meu Deus, mas como é que é na mente? Como é que eu faço para acessar isso? Né? Então, tem momentos que a gente fica muito confusa mesmo, com essa confusão de níveis. E ele nunca fala na forma, né? Ele nunca fala na forma. E na forma a gente ainda vai continuar sendo esse ser funcional, enquanto estivermos aqui. Sim. Enquanto nos sentirmos diferentes, separados. Isso mesmo. É assim e aí mesmo. Você vai trabalhando a mente, que é o que o curso nos ajuda a fazer, né? Mas a razão fundamental é o medo de Deus. É esse mesmo. É disso que se trata um curso em milagres, não é? E fala, Cris. Então, aí também, lembrando desse julgamento, né? A gente que fala aqui no texto, a gente usurpa o lugar de Deus, né? Nesse julgamento. E aí, mas aí fala uma coisa interessante, ó, aqui no 8, ali, ó. Fala assim, esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Sim. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala Deus. Olha que bacana isso, né? Olha, lindo uma isso, delícia. Né? Uma delícia, quer dizer, sabe? A gente acha que pode ocupar o lugar de Deus, na verdade, isso nunca vai acontecer, né? A gente só vai lembrar disso quando a gente vai para esse outro nível mesmo. Porque senão a gente fica muito se achando, vai para a onipotência. Uma coisa assim, né? Chega a ser estranho. Não, é isso mesmo. E só que isso está tão inconsciente, né, Cris? Tão atrás, tão escondido. E isso mantém o medo de Deus, que é isso que a Sônia estava falando, não é? Exatamente. Então, a gente pensa que Deus é traível. Peraí, ó. A gente não pensa com essas palavras, né, gente? Nós não pensamos, isso não é assim, não é nas palavras que a gente pensa isso. Então, não está assim claro para nós que a gente pensa isso. Por isso que o curso vem trazendo para a gente, né, aos poucos, todo esse entendimento e a aceitação de que a mente funciona desse jeito, que esse é um movimento normal dela. Então, por causa disso, porque vem aos poucos trazendo isso, aí a gente vai aceitando, não é? Então, o curso, reforçando só, né, o caminho de um curso em milagres, não é a gente achar as coisas boas aqui. E também não é a gente desprezar o mundo, mas o mundo que nós fizemos. Porém, ele vai trazendo toda essa confusão, né, de coisas, de crenças mesmo, né, de crenças que nós fazemos errado, que nós somos pecadores, etc. Então, não tem nessas palavras que a gente está falando, mas esse entendimento vai ficando cada vez mais aceitável para a gente, não é? Aceitável mesmo.
Eu ia falar um negócio que acabei esquecendo agora. Mas juntando tudo isso, né, que vocês estão falando, obrigada, viu, meninas, tá? Então, juntando tudo isso, neste mundo nós nos sentimos, não há ninguém que não tenha esse sentimento de limitação alguma vez, né? O Jesus fala aprisionamento, entende? Não tem como. Então, o que nós vamos entendendo esta identificação com o corpo, ela é 100%, não adianta a gente brincar, salvo em alguns momentos, né, a gente não tem essa identificação. Então, mas olhando para isso de frente, sem esconder as coisas da gente, né, sem esconder nada da gente, porque se tem um monte de coisa errada aqui, não tem problema, porque esse mundo foi feito por aí para isso mesmo. Então, olhando de frente mesmo para essas coisas que são erradas e que lá atrás na mente tá, né, fica o burburinho, que é um pecado, é horrível, você não sabe, não faz nada direito, você não consegue, não vai aprender esse curso, blá, 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 blá. Então, olhando para essas coisas de frente, nós vamos desmanchando a realidade delas. Na realidade delas, na gente e nos outros, não é? Nas outras pessoas, entre aspas, tá? Não tem outras pessoas, mas a gente ainda vê assim. Então, a gente desmancha aqueles horrores que a gente vê nas outras pessoas e a gente aceita que nós também somos dignos desse perdão, não é? Dignos de sermos menos sacrifiquentos aqui, certo? Poder ficar um pouquinho mais livres, né? Veja, a gente estava conversando, né? Foi esses dias aí numa turminha, né? Numa turminha e a garota falou: mas quando eu quero ver, eu já estou fazendo errado de novo, eu já estou pensando errado outra vez, eu já estou. Mas isso é de todos nós, não é? De todos nós, pois a gente se vê diferente. Então, vai trazendo essa crença, né, no erro, a crença no pecado, nós vamos trazendo para a superfície, e ela está lá atrás escondida. E aí a gente deveria, juntos, isso fica mais fácil, a gente olhar para os nossos erros e dar risada da gente, ok? Então, isso vai deixando as coisas mais leves, né? Como diz o Gustavo lá de Salvador, que ele é um fofo, ele fala, tudo ele ri, né? Tudo ele faz piada, tudo ele ri. Então, ele fala, olha, vamos lá, gente, né? A gente esqueceu de rir daquela diminuta e louca ideia, não é? Ah, lembrei o que eu ia falar antes, que é o que a Cecília estava falando. Ah, Sônia, perdão, li o nome da Cecília aqui. Boa noite, Cecília. Aí a Sônia estava falando. Olha só, tudo a gente traz para cá. Tudo, o curso só fala da mente. Ok. Só que a nossa experiência aqui é assim, meu corpo, se eu tô com dor nas costas, se eu tô sentada confortavelmente numa cadeira, se eu tô, sabe, se a temperatura tá boa, se eu tô com fome, se eu tô com sede, por aí vai. Tudo é ligado ao herói do sonho. Não é? Então, tudo vem para o corpo, todo o nosso corpo, todo o nosso bem-estar. Tenho, não tenho casa, tenho, não tenho dinheiro, tenho, não tenho coisa. Mas isso também é extremamente normal, né? E natural que a gente, mesmo nós estudando o curso, e mesmo eu com esse tanto de ano estudando o curso, quando eu quero ver, sabe, tem hora que eu dispenso tudo, tá tudo certo, não tem problema, liberdade é uma delícia, daí a pouco volta e eu tô pensando, né, em corrigir a minha mente para consertar alguma coisa daqui. É assim mesmo. Agora, quando eu me toco, aí eu faço o quê? Vou pegar uma faca? Vou cometer um araquiri? Com faca não dá, né? Tem que ser espada. Mas vamos lá, vou cometer um araquiri? Vou me suicidar? Então, aí, nesse sentido, né, a gentileza, não é, do autor do curso, nesse sentido, a gentileza, ele fala, não tem problema, né? Como disse quem que falou, né? Eu escolho outra vez. Eu volto, eu escolho outra vez, certo? Então, eu erro, mas a escolha,
moçada, que um curso em milagres quer dizer, ele não quer dizer assim, ó, fiquei nervosa, falei poucas e boas para alguém, volto, fiz errado, volto lá e peço desculpas. A gente pode fazer isso, se tiver oportunidade vai ser muito legal, mas o que ele quer dizer olha para você, perceba que você escolheu o ego, portanto você escolheu a culpa naquele momento, aí agora você volta de novo para sua mente e me escolhe, né? Escolhe o Espírito Santo para ver essa situação de outra forma. Se for possível, você vai lá, né? E fala com a pessoa e tenta. Mas o problema da gente voltar lá e falar com a pessoa e tentar de novo é que a gente vai esperar que ela entenda o que a gente está falando. Tá? E se ela não entender, então a gente fala, não segui o Espírito Santo, tá tudo errado. Pensei que eu estivesse seguindo o Espírito Santo, mas a pessoa não entendeu nada. Então, mas a pessoa não tem que entender. Né? Então, essa é uma diferença que a gente precisa lembrar, pelo menos de vez em quando. Tá? Quando ele fala escolhe outra vez, ele não está falando para você corrigir a situação que fez. Ele está falando para você voltar para dentro novamente e escolher a ele para interpretar. Quando a gente tem um problema com alguém, nós temos que entender que a pessoa estava com medo e a gente também, ok? Então, e a gente estava com medo por quê? Porque a gente estava com ego. Ok? E aí, então, eu posso escolher, eu paro, dou um passo para trás e escolho o Espírito Santo, tá? Então, eu escolho outra vez, é essa escolha que ele está falando aqui. E não fazer não fazer a situação de forma diferente. Não sei se isso é claro para vocês, tá? Se não é claro para vocês, por favor, né, a gente conversa, tá? Nada impede da gente ir lá e falar com a outra pessoa, nada impede com as outras pessoas ou tentar fazer uma situação de forma diferente, nada impede isso, mas o que ele quer dizer escolha a mim. Se você escolher a mim, qualquer coisa que você fizer, por exemplo, eu vou lá e vou pedir desculpas para a pessoa que eu magoei, né, e tal, e a pessoa não entendeu nada e bateu a porta na minha cara. Para mim não vai importar, porque o que importa sou eu escolhi o Espírito Santo. Se eu realmente escolhi, porque é claro que a gente nem sempre, como fala, nem sempre nós estamos dentro de uma situação em que a gente realmente escolhe o Espírito Santo, tá? Nem sempre, porque a gente às vezes pensa que está escolhendo, né? E eu já falei isso várias vezes com vocês, né? O ego tem uma fantasia de Jesus quase perfeita, sabe? Então ele diz que o certo é fazer isso e tal, e não sei o quê, e quando você quer ver, você estava lá de mãos dadas com o ego e tal. E aí a gente volta no nosso assunto de hoje, liberdade. Veja, vamos lá. Briguei com alguém, sinto que o que eu deveria fazer era ir lá e falar com a pessoa, pedir desculpas para ela. Aí ela não entende, ela não recebeu, ela não aceitou, então, mas eu estou em paz. Isso é liberdade, tá? Então, essa paz é liberdade. Diga, Pati. Patrícia? Não sei se ela bateu. Oi. Oi. Oi, tá me ouvindo? Agora tô. Agora estamos. Ai, desculpa. É que eu tô numa posição aqui ruim. Tem problema. Eu tô no celular. Não, eu queria te pedir para comentar um pouco, assim, você estava falando sobre liberdade, né? E aí acabou que isso me lembrou uma atitude que é comum de eu ter, e que eu queria ouvir um pouco da tua opinião. Por exemplo, muitas vezes eu sei que um determinado assunto, por exemplo, uma discussão sobre liberdade. Aqui no mundo das formas, a gente defende muitas vezes assim, isso aqui é liberdade. E muitas vezes, assim, a gente está, na verdade, infringindo a liberdade do outro, né?
E eu me vejo numa posição assim muitas vezes, e eu sei que eu tô com a mão, tipo, eu tô agarrada no ego, de mostrar a incongruência disso para as outras pessoas. Tipo, mas ao mesmo tempo, eu tô ciente que não faz o menor sentido esse esforço, né? Mas eu faço deliberadamente, né? Mesmo sabendo que é super inócuo. Uhum. Então, assim, eu queria te ouvir assim, um pouco sobre essa conversa que a gente tem na nossa mente, acho que assim, dos alunos de um curso, né, que transitam todo o tempo nessa coisa assim, eu sei que não serve para nada, eu tô sabendo disso, mas eu faço. Né, e como é que se dá o processo de perdão, enfim, como que a gente trabalha isso e sente que está... Porque dá um pouco da impressão assim, de que a gente não está avançando. É um pouco do que eu estava conversando com você na aula esses dias. Uhum. Parece que a gente está estagnado, porque você fala assim, se eu já estou sabendo, se eu estou consciente e sigo repetindo, né, parece que a gente não está aprendendo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Não, e ó, vamos lá, isso é muito legal, meninas, porque, olha, veja, meninos, né? Porque, veja, veja, tudo que a Patrícia vê, e ela é super ligada no curso, assim, ela sabe direitinho isso, sabe? Ela sabe direitinho, mas aí ela fica muito brava com ela mesma, não é? Ela fica muito brava. Mas veja, tudo isso que tem acontecido, né? Eu olho, eu vejo que eu estou junto com o ego, eu estou sabendo que eu estou seguindo, eu vou responder com ele e mesmo assim eu escolho o ego, não é? Então, eu não sei se eu contei para vocês uma situação, eu acho que eu já contei, hein? Estou parecendo, parece que eu estou com demência, né? Mas assim, ó, tem um aluno que mas vale muito a gente ver. Ele estava falando assim, que então ele tinha muitos problemas com a mãe dele, ele ia andando num corredor, a mãe dele falando a mesma coisa e ele pensando, o ego está aqui, o Espírito Santo está aqui. Eu posso escolher qualquer um dos dois. O ego está aqui, o Espírito Santo está aqui, enquanto ele ia no corredor. Ele falou, mas eu escolho o ego. Foi lá e falou um monte para ela. Ele já sabia de tudo, que ele ia se ferrar, porque estava aquele diálogo lá e tal, não sei o quê, mas tem aquele pontinho na hora, ele não lembrou, mas depois ele lembrou. Veja, as situações são recorrentes, não é? E a gente, porque a gente esquece completamente de que a gente está fazendo o melhor que pode, né? A gente esquece isso. Veja, o impulso de mostrar, né? Vamos ao exemplo da Patrícia, o impulso de mostrar para outra pessoa incongruência, porque ela não pode ser livre se ela invade o espaço do outro, ela não entende isso. Então, esse impulso é um impulso de ajuda, não é? É um impulso de ajuda, por mais que pareça ou agressivo, ou invasivo, ou inócuo mesmo, não é? Porque as pessoas entendem o que elas querem, todo mundo entende o que quer. Todo mundo ouve o que quer, vê o que quer, entende o que quer, né? Isso a gente sabe, dentro das neurociências já foi mostrado isso muito. Então, na verdade, olha só, o início do trabalho, né? Vamos pegar no pé da Patrícia agora, porque foi ela que falou, né? Então, o início do trabalho aqui certo? Patrícia, olha para dentro e veja que não existe regressão. Não, você não está estagnada, você não regrediu, você está só repetindo alguma coisa numa intenção amorosa, sabe? Que a intenção amorosa é mostrar para o outro. Mas eu tenho até uma história engraçada para falar para vocês, né? A gente era adolescente, assim, né? Mas eu sempre fui ligada, eu sempre fiz... fala análise, terapia, né, e tal, eu não conheço quem fez mais análise e terapia do que eu, né, mais anos disso, e eu sempre fui ligada nisso e tal, e minha irmã, ela ficava falando um monte de coisa, fazendo encrenca e tudo mais, e eu falava, mas olha, você não está vendo, você não quer ver a verdade, você precisa olhar para a verdade, você não está vendo, olha a verdade, olha pra... Aí ela respondeu para mim, quem é que quer ver a verdade, não é você? Então vê, eu não quero, entendeu? Nossa, aquilo foi maravilhoso, é isso mesmo, ela não quer. Por que eu tenho que insistir? Ela não vai querer.
Então, veja, existe por trás, né? E a Patrícia também, ela já sabe disso, mas ela não está conseguindo lidar, mas existe uma forçação de barra do ego para manter a culpa, não é? O sistema de pensamento do ego, a comidinha do sistema de pensamento do ego é culpa, porque esse é a comidinha dele, senão ele não vive, entende? Então, para manter a culpa, a bola da vez é essa. Repete a mesma coisa, quer que as pessoas entendam, quer que as pessoas vejam, quer que elas enxerguem a verdade, mas elas não querem. Agora, se você insiste nisso, Paty, no sentido de ficar culpada, né? Agora, você pode insistir nisso, porque uma hora, uma pessoa ou outra pode ouvir, não é? Que ela não está feliz, que ela não está bem, que ela não está livre, entende? Mas isso não é, assim, não é uma responsabilidade sua, não é? Tá? Então, não existe estagnação nisso e não existe volta, sabe? A gente não está andando para trás, nunca. O que acontece é que as situações, elas se repetem para que a gente possa olhar para isso. Ó, faz e fala para o ego. Ô, bobão, eu fiz de novo, entendeu? E daí? Tá? Ó, eu fiz de novo, e daí? Entende? Porque é assim que eu consigo fazer, pelo menos neste momento. Entende? E assim, a minha experiência, meninas, nesse sentido de chamar atenção, né, de falar, ó, você não está vendo, né, olha isso e tudo mais, a minha experiência é que em algum momento as pessoas vão ouvir. Não de mim, muitas vezes, né? Muitas vezes não é de mim, mas muitas vezes elas vão encontrar ressonância em alguém que fale mais próximo. Eu costumo dizer que é próximo da linguagem delas, né? Do idioma que elas entendem, entende? Mas em algum momento, em algum patamar, a mente já olhou para isso, e quando tiver ressonância, quando tiver alguém que fale mais próximo daqui, da forma como eles entendem, a coisa acontece, né? E se não acontecer? Se não acontecer, também não é um problema nosso, a gente deixa para o Jesus, o curso é dele, ele vai fazendo, olha, então o Espírito Santo faz, sabe? Né? O que eu penso também é que a gente esquece que quem faz é ele, não é? A gente esquece muitas vezes. A gente precisa, nesse especialismo, né? Cadê a Edna? Né? Nesse nosso sentimento de ser especial, a gente acha que a gente tem que fazer, não é? E mostrar, e fazer, e atuar, e não sei o quê, mas, na verdade, não é assim. Oi? Oi? Oi, Maria Amélia. Fala, Edna. Sabe o que você está falando aí que eu estou pensando? De liberdade, para mim, uma coisa assim que foi libertadora, no começo, depois de muito tempo, eu ficava falando do curso para todo mundo, e eu queria que todo mundo lesse o livro, e eu queria que todo mundo, né, soubesse, né, porque é tão maravilhoso. E aí eu vi uma palestra do Ken, e ele falava que isso era um problema meu, né, e um problema de superioridade, eu achar que eu tô certa, né, e que os outros não estão. Então, era um problema meu. E aí, aquilo para mim foi tão libertador. O seu caminho é o de todos, né? Aquilo para mim foi tão libertador, nunca mais. Então, hoje, quando eu converso com alguém, se é alguém que me conhece, que sabe que eu gosto do curso, sim, eu não falo, sabe, nada. Então, a pessoa vem me contar alguma coisa que eu falo, nossa, né, se ela conhecesse o curso, seria tão mais fácil ela entender isso. Aí, na minha cabeça, porque o curso fala que é mental, eu fico falando para ela mentalmente, sabe? Então, eu falo assim, nossa, isso não está acontecendo, né? É só impressão sua, né? Isso nem existe, tal. Mas isso eu falo para mim, nunca mais, Maria Amélia. E para gente que eu não conheço, então, aí que eu faço mesmo, né? A pessoa vai contando aquelas coisas horríveis, eu vou só pensando isso, mas não abro a boca para falar mais do livro, sabe? O livro, esse curso é para mim. Então, exatamente. É eu que tenho que aprender esse curso, né? E me virar com ele, né? Porque ele é um transtorno, às vezes, né? Mas eu que me vire com ele. Muitas vezes e isso mesmo, não é legal quando a gente lembra disso? É assim, o curso é para mim, entende? Ele só, Jesus está falando comigo, não é? Ele não quer que eu vá lá e que eu fale com as outras pessoas, ele está nem aí com isso daí,
entende? Ele fala assim, eu preciso das suas mãos, dos seus pés, como que é? Da sua boca, eu preciso que... Só que ele está falando isso no sentido figurado, não é? Então, e muitas vezes é no sentido figurado. Tem aquela passagem que é meio que tiração de sarro, né? Que ele fala assim, olha, em algum lugar do mundo tem um irmão seu com um pensamento muito bondoso. Você não acha que você deveria retribuir esse pensamento? Gente, em algum lugar do mundo. Ou seja, mantenha os pensamentos, né? Mantenha os seus pensamentos mais amorosos, não tenha medo de olhar para o medo, porque é assim, o tempo todo, não é? O tempo todo. Então, são estratégias que ele vai usando, são símbolos que ele vai, né, falando com a gente, usando para a gente, para nós vigiarmos a nossa mente e lembrarmos, não é, de que essa é a verdadeira liberdade. Quando eu me lembro que sou eu que estou interpretando alguma coisa e eu tenho o poder de dar um passo para trás, escolhê-lo e olhar de novo para a mesma coisa. Para mim, para as outras pessoas, para as situações, não é? Essa é a grande liberdade. E a outro pedacinho que eu tinha falado ali, né, para a gente ler, que fala do livre-arbítrio. Então, este é o nosso livre-arbítrio, esta é a nossa liberdade. Escolher, de novo, escolher interpretar junto com o Espírito Santo, em detrimento, né, do falatório do ego. Certo, amores? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Nosso tempinho já foi, mas se alguém quiser falar alguma coisa, a gente... Maria Amélia, só para concluir, eu me lembro, a gente conversando a respeito disso, eu me lembro muito das coisas que você diz e que me ajudam demais. Primeiro, não se esqueça que você é um aprendiz. Perfeito. Seja gentil com você mesmo. Você vai errar um monte ainda, mas tudo bem. Você não está andando para trás. Você está seguindo o caminho. Né? Isso mesmo. Outro ditado, assim, que não foi propriamente você que falou, mas é uma coisa que eu trago comigo. A gente fala com mais propriedade daquilo que a gente precisa aprender. Então, olha só, por que a gente quer falar do curso? Porque a gente precisa aprender o curso. Muito a gente bom, quer aprender o curso. Né? Isso mesmo. E aí, assim, a gente quer falar para os outros e não sei o quê. E aí eu me lembro de uma coisa que me chocou extremamente quando eu comecei o curso. Não tem ninguém lá fora. Não tem ninguém lá fora. Eu pensava, mas como assim? Então é isso, é para você. Não precisa ficar falando para os outros. E quando você tiver que falar alguma coisa, é mentalmente. Você sempre fala isso, né? É mentalmente, não é com palavras. Principalmente porque, às vezes, choca muito, né, Sônia? Às vezes traz um e a medo pessoa para não as vai pessoas. compreender, né? Talvez ela não compreenda. E traz medo, né? Então, é isso que a gente pode evitar, não é? Trazer medo, não é? Mas muito bom, é isso mesmo. Se alguém tiver dúvida de que o Jesus não quer, ou não, aliás, não precisa, não é nem que ele não quer, mas que ele não precisa que a gente fique atrás das coisas, vejam lá no manual de professores que ele fala, sabe por que você ensina? Porque você quer aprender. É por isso, porque você quer que as outras pessoas deem um aval naquilo que você acha que é o certo. Então, a gente vai falando, quer saber? Ego não me enche, não é? Mas aí, então, e aí a gente vai falando com a gente mesma. E, aliás, quando a gente fala com os outros, a gente está falando com a gente mesma, não é? E é isso. E aí a gente sorri mais para a gente, e dentro desse sorriso nós conseguimos ser um pouco mais gentis com a gente mesma, e vamos indo. Certinho? Bom, meninos, se tiver tudo bem, oi Rita, fala. Não, quando eu comecei a fazer o curso com você, eu cheguei em casa e falei para minha filha, sabe, a minha professora falou que a gente não deve ficar falando do curso fora. Ai, mãe, graças a Deus, porque não sou eu, graças a Deus. Graças a Deus você não quer me doutrinar, não é? Tá certinho ela, não é para você, não é para mim. Isso, quem que quer, não é você? Então segue o seu caminho. Mas tá bom.
Todas as pessoas se sentem assim, né? Não precisa, elas não querem aprender. Por que você vai ficar falando, né? Dá um tempo depois, né? Se tiver mesmo. É isso mesmo. Uma coisa que eu às vezes falo, né, nas sessões de terapia, é assim, para diferenciar, ajudar quem está falando na sua mente, só esses conceitos mais básicos, assim, né, e que o ego se baseia num tripé de medo, culpa e conflito, né, necessidade de ter razão. Então, esses conceitos básicos eu passo para o meu grupo terapêutico, por exemplo, e estou sempre reforçando isso, mas não muito além, assim, tipo, explicar a culpa metafísica, esses negócios aí já é over. Acho demais. Não, mas aí nessa posição hierárquica tá ótimo, é isso mesmo. Então você explica, não é? E aí é muito legal, muito mesmo. Isso Sim. pode ajudar muita gente, porque a gente se desidentifica do ego, né? Então é muito legal. E uma coisa que também eu vejo que dá para transmitir uma linguagem que é aceitável, que só o ego, eu lido com muita gente que passa por abuso sexual, por abandono, né, traumas. Eu estou trabalhando com hipnoterapia, então daí depois, quando eu ponho elas, né, depois da hipnose, elas vão para o grupo terapêutico. Aí eu falo, só um corpo pode ser abandonado, pode ser rejeitado. Então, quando você se identifica como sendo só um corpo e não o seu ser essencial, aí você se sente abandonada, rejeitada. Então, para poder dar essa virada de chave. Isso é muito legal. Todo tipo de apoio para a gente sair do medo é muito perfeito, né? Muito legal mesmo, Cecília. Obrigada, viu? Bom, meninas, então o nosso tempinho acabou e aí a gente volta, né? Se alguém tiver alguma sugestão a mais para a gente falar né, daqui a 15 dias, a gente volta e a gente conversa, tá bom? Então, um super beijo, viu? Muito obrigada a todo mundo e obrigada por estarem aqui no feriadão. Gratidão, Maria Amélia. Obrigada. Boa noite. Gratidão, amor. Você sabe que acabou dando certo, Maria Amélia, o link? Depois eu peguei ele de alguém para quem eu mandei, mas eu acabei entrando, aí eu consegui enviar, mas eu acabei entrando pelo Zoom que o Rodrigo pôs lá. Ah, tá bom, obrigada, Cecília, mas obrigada, que às vezes a gente não sabe, né, mas aí a gente foi lá e foi fazer o teste lá e deu tudo certo, viu? Não sei porque deu isso. Beijo. Gratidão, Ana, obrigada, viu, moçada? Um beijo no coração de cada um, tá? Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.